Olá, eu sou Rafaela Vivas, seja muito bem-vindo ao programa. Elas são imperceptíveis, mas temidas. Uma arma fatal do novo coronavírus, as gotículas de saliva. As partículas da boca de uma pessoa infectada com a Covid-19 são o principal vetor de transmissão da doença. E é por isso que os responsáveis pela saúde bucal, os dentistas, estão no topo da classificação de risco de contaminações. Com a chegada da doença, esses profissionais tiveram que mudar rigorosamente a rotina durante os atendimentos. Eles acrescentaram novas medidas de prevenção e controle de contágio. Entre elas, o espaçamento das consultas entre um paciente e outro, a desinfecção de todo o ambiente clínico depois de cada atendimento, a compra de equipamentos necessários de proteção para a equipe e para o paciente. Essas e outras medidas preventivas estão elencadas no Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos. Esse documento foi lançado pelo Conselho Federal de Odontologia com o apoio de outras entidades. Para apresentar as principais diretrizes do manual, eu recebo agora no programa o presidente do Conselho Federal de Odontologia, que é o Dr. Juliano do Valle. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do programa. Olá, Rafaela, eu que agradeço, em nome de todos os cirurgiões dentistas, ter a oportunidade de esclarecer um assunto tão fundamental para nos ajudar no combate à pandemia de coronavírus em todo o Brasil. Doutor Juliano, eu abri o programa dizendo que a boca, ela é a porta de entrada para uma série de infecções, é claro, com o novo coronavírus não seria diferente. Os atendimentos, eles são mais arriscados neste momento de pandemia para o profissional dentista e o paciente? Por quê? Olha, na verdade, o risco de contaminação, ele é um risco muito alto em todos os segmentos de atendimentos à saúde. Na odontologia, que temos uma especificidade maior, que é o contato direto com a boca do paciente, e os equipamentos e instrumentais com uma capacidade de geração de aerosóis que elevam esses vírus ao ambiente, tornando assim uma condição mais favorável à propagação desse vírus, né? Doutor Juliano, os dentistas, eles já têm normalmente todo um preparo, né, um know-how, digamos assim, para lidar com esses riscos biológicos, né, que eles estão presentes independentemente de Covid-19 ou não. Esse manual que vocês criaram, né, foi um direcionamento que ele vem dar um plus, digamos assim, né, é mais uma ferramenta para garantir o que os profissionais ali já têm conhecimento? Isso, é justamente isso. Eu tenho dito em outras oportunidades que a gente sempre foi acostumado a ver o cirurgião dentista de óculos, de máscara, de gorro, de luva e de jaleco, em todos os atendimentos, porque podem ser veículo de transmissão de outras doenças, também não só da Covid-19. Então, esse manual ele veio reforçar essas medidas de segurança, né? Ele veio informar uma nova metodologia de trabalho para garantir ainda mais segurança, não só para os pacientes, mas principalmente, não só para os profissionais, mas principalmente para todos os pacientes que precisam e procuram o atendimento odontológico. Doutor Juliano, eu acho interessante também que o documento, ele enfatiza a importância do papel do profissional, do papel do dentista no esclarecimento aos pacientes. É isso? E de que forma vocês tratam dessa importância lá no documento? Isso. O documento ele foi construído a muitas mãos, com participação de segmentos do poder público, de associações científicas, de associações de cunho profissional também, e nós abordamos de uma forma ampla toda a responsabilidade do profissional, não só em relação à proteção, mas também em relação ao diagnóstico e ao esclarecimento de possíveis pacientes contaminados. Então, tem ali até a orientação em uma pré-triagem, você conseguir identificar se esse paciente é uma suspeita de contaminação
e encaminhá-lo ao serviço de saúde para confirmação ou descartar a possibilidade dele estar contaminado. Isso vai muito também da conscientização do paciente, né? Porque nós tivemos um caso agora recente de uma clínica que inclusive foi fechada em virtude de um paciente, salvo engano, que estava com a Covid-19. Sem dúvida. Esse momento ele requer a conscientização e a responsabilidade de todos nós, de todos os pacientes, de todos os profissionais de saúde, do poder público, de toda a sociedade. É fundamental essa conscientização. Bom, os profissionais dentistas, eles estão ali na classificação de risco, né? Ao lado de enfermeiros, de auxiliares, de médicos que atuam, né, em hospitais. Com os dentistas, isso não é diferente, eles estão também na linha de frente. Falando sobre a questão trabalhista de equipamentos de proteção, isso fica a cargo de quem? O profissional liberal, ele precisa investir nessas ferramentas ou, dependendo de um hospital, da rede pública ou privada, isso é uma responsabilidade do empregador? Como é que funciona? Olha, na rede pública é responsabilidade do poder público fornecer todos os equipamentos indispensáveis à segurança do profissional e dos pacientes. Na rede privada, isso normalmente em casos de empregados de clínicas particulares, de outras empresas de odontologia, vai muito da relação entre eles. Mas, volto a afirmar, é responsabilidade do empregador o fornecimento desses equipamentos e quando o dentista é o próprio dono do seu estabelecimento, é o profissional liberal em seu próprio consultório, ele deverá providenciar esses equipamentos de proteção individual. Doutor Juliano, o manual ele também elenca quais os equipamentos necessários para garantir a segurança no consultório? Sim, nós elencamos ali a utilização dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual tradicionalmente usados, máscara, óculos, luva, respeitadas as recomendações técnicas da Anvisa, né, a qualificação, no caso das máscaras, da gramatura dos jalecos, né, e incluímos ali as máscaras faciais, as face shields, né, então também hoje está recomendada essa utilização das face shields. Óbvio que tudo isso depende também muito do procedimento que vai ser realizado no consultório odontológico, que vai desde uma simples consulta, né, de diagnóstico, de planejamento, de formação de um plano de tratamento, até uma consulta ou um procedimento cirúrgico que requer muito mais atenção e muito mais cuidados com a proteção. Pegando o gancho aqui que o senhor falou, procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência, né? Desde o início da pandemia, os dentistas, eles só puderam atender, segundo uma portaria, um decreto lá do início da Covid-19, quando a doença chegou aqui no Brasil, somente aquelas situações de urgência e emergência e não atendimentos eletivos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados, governadores têm a competência para determinar o que deve ser reaberto, o que pode ser considerado emergencial ou não. Doutor Juliano, a partir dessa decisão, né, que deu, digamos assim, autonomia aos governos, como é que está essa situação hoje? Em alguns estados, o atendimento voltou totalmente ao normal ou está voltando devagarzinho ou somente casos de emergência? Essa pergunta é muito boa e muito esclarecedora vai ser, eu acredito, a resposta, porque num primeiro momento o Conselho Federal se preocupou exclusivamente com a saúde e a segurança dos profissionais e dos pacientes. Solicitamos ao Ministério que recomendasse aos entes públicos a suspensão dos atendimentos eletivos na rede pública e recomendasse uma maior rigidez nas medidas de biossegurança, né? Então, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal veio a confirmar essa competência dos estados e municípios para regular essa matéria e os conselhos regionais de odontologia têm sido parceiro dos poderes públicos locais, ajudando
na regulação desses atuais momentos. E aí, ficando a cargo de cada município, em virtude principalmente da sua condição local, da situação da pandemia naquela localidade. Importantíssimo, mais uma vez, a gente enfatizar isso, né, doutor Juliano? Porque, na verdade, foi uma demanda do Conselho Federal de Odontologia a fim de proteger os seus profissionais. Foi exatamente dessa forma, né? E não o contrário. Foi uma prevenção. Nós solicitamos essa medida com base em outros países que já estavam num estágio e ainda estão num estágio um pouco mais avançado de providências e de respostas a essas providências. Então, a gente acompanhando toda essa movimentação em todo o mundo, nos principais países mais contaminados, a gente viu a necessidade de suspender ou de recomendar a suspensão ou a diminuição dos atendimentos odontológicos, o que naturalmente ocorreu em todos os serviços de saúde. Bom, e quando nós falamos em cuidados, prevenção, os profissionais eles precisam investir em equipamentos de segurança. Nós estamos falando aqui com o presidente do Conselho Federal de Odontologia justamente sobre isso, sobre essa necessidade. Só que o problema é que muitos são caros, estão em falta no mercado. Para se ter uma ideia do aumento nas medidas de biossegurança que foram adotadas nos consultórios odontológicos, o cirurgião dentista Jean Carlos Crossara Lettieri, daqui de Brasília, ele gravou um vídeo para a gente. Dá uma olhadinha só. A odontologia é uma área de saúde que já trabalha com a biossegurança com bastante responsabilidade. O que alterou nesse período de pandemia? Nós utilizamos macacões, nós utilizamos todo o material descartável já acostumados, nós trabalhamos com protetores faciais e máscaras apropriadas. As luvas, normalmente as nossas luvas são descartáveis, o que é comum, todo mundo já sabe disso, e o paciente já é pré-agendado fazendo a anamnese anterior ao paciente vindo. Os ar-condicionados ficam desligados, as cadeiras ficam com a distância de pelo menos 1 metro um do outro, utilizando os propés, álcool gel, e a gente faz a averiguação da temperatura dos pacientes, de todos os pacientes, e após isso a gente faz um bochecho à base de peróxido de hidrogênio. Dessa forma, o paciente já entra com bastante segurança. Nosso atendimento ele é feito, então, com toda a parte descartável. A montagem do equipamento dura em torno mais ou menos de 15 minutos. E os atendimentos eles são feitos espaçados entre um paciente e outro para evitar que a sala de espera fique ocupada. Os nossos atendimentos, o paciente só tira a máscara quando ele vai fazer o atendimento. Além disso, utilizamos uma gaiola de proteção, não é todo dentista que faz, é uma gaiola que foi feita domesticamente. E essa gaiola, a intenção dela é que a gente, durante as autorrotações, ou quando a gente utilize equipamentos que provoquem jatos, esses jatos eles ficam contidos nessa gaiola. E com isso a gente reduz significativa o risco e aumenta a biossegurança. Doutor Juliano, interessante esse vídeo do cirurgião dentista Jean Carlos. Muito obrigada pelo vídeo, muito bem produzido. Ele fala até da gaiola, né, que foi uma adaptação, porque a gente sabe que os equipamentos são caros, muitos estão em falta no mercado. Aquela gaiola que foi ali justamente uma proteção a mais, né? Ela não é vendida no mercado, foi uma adaptação dele, mas esse vídeo serve de referência também, né? Por que deve ser usado, o que deve ser feito, aquele espaçamento entre as consultas. Com esse caso aí do Jean Carlos aqui de Brasília, o atendimento aí está quase 100% garantido, sem preocupação, sem Covid-19. Isso, nós temos visto nas redes sociais, e esse vídeo aí é um exemplo, são vídeos de orientação, vídeos muito bem produzidos, vídeos com dicas realmente essenciais para o atendimento, mas nós temos que alertar todos os profissionais que são medidas, principalmente esses equipamentos não chancelados pela Anvisa, são medidas extras de segurança. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, substituir alguma medida de segurança pelo uso de equipamentos caseiros, domésticos, sem regulamentação pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, mas todos esses fatores, a gente tem visto aí desenvolvimento de sugadores que sugam o aerosol gerado
uma parte do aerosol gerado no atendimento, né? Essas barreiras de proteção que são transparentes ali para evitar a disseminação desses aerosóis também. Tudo isso contribui, mas tem que ficar bastante claro que não substituem em nenhum momento as demais barreiras regulamentadas pela vigilância sanitária. Com a palavra, doutor Juliano, que é o presidente do Conselho Federal de Odontologia. Muito boa lembrança e fica aí, mais uma vez, esse recado importantíssimo. Bom, nós temos também uma situação muito sensível em relação à questão financeira, né? Esses profissionais, muitos profissionais liberais, eles estão também sendo afetados, é claro, como boa parte, todos os setores da... A gente fala de economia, área social, enfim, realmente a pandemia, ela mudou a vida de todo mundo. Para os dentistas não foi diferente. Esse impacto financeiro, eu sei que o Conselho Federal tem atuado junto ao governo federal para conseguir uma linha de crédito no apoio aos profissionais. Conta para a gente, doutor Juliano. Sim. Como eu já tinha dito lá atrás, no primeiro momento a gente buscou o cuidado com a saúde dos pacientes e dos profissionais. Logo após esse momento, a gente já também, quase que um dos primeiros conselhos, solicitou medidas econômicas, né, no campo dos tributos, do auxílio financeiro, das linhas de financiamento. Solicitamos isso ao governo federal como uma medida de proteção à classe odontológica. A gente sabe que uma das categorias profissionais mais afetadas com a pandemia também é a classe odontológica, devido à especificidade do atendimento. Então, a gente já, bem no início, solicitou essas medidas, já tivemos respostas positivas em alguns pedidos solicitados, né, e acreditamos que nós vamos ser, sim, contemplados com medidas que protejam a situação econômica e financeira dos profissionais da odontologia. O senhor falou agora que foi a área afetada, realmente a gente tem medo, né? Como está ali um contato muito próximo, o dentista, a gente é paciente, né? Acaba deixando para depois a consulta ou pelo menos quando passar aí a pandemia. Bom, vamos falar agora com o cirurgião dentista, o Giancarlo Crossara. Você viu agora há pouco um vídeo que ele gravou e mandou para a gente? Ele também enviou um depoimento falando sobre as dificuldades enfrentadas com a falta de EPIs, os equipamentos de proteção, dentro dos hospitais. Vamos ver. Uma das alterações que a gente vê nos hospitais foi alguns hospitais fornecem máscara N95, outros não. Outra alteração visível que é vista nos hospitais foi a utilização de protetores faciais. É mais comum você hoje ver profissionais trabalhando com cirurgias com o nosso protetor facial. Muito importante isso. Agora, vale também ressaltar o medo que os pacientes estão tendo em procurar essas cirurgias eletivas. Então, o número de cirurgias eletivas caiu significativamente, o que preocupa muito em relação aos custos dos hospitais, que são muito altos. E outro fator preocupante também é alguns convênios, eles não se responsabilizaram nesse aumento dos custos que nós tivemos com os nossos EPIs. Então, nós, cirurgiões dentistas, nós estamos trabalhando hoje, tirando do próprio bolso para poder pagar essa biossegurança excessiva que nós tivemos. Então, é preocupante. A gente sabe que não é todo cirurgião dentista que vai conseguir acompanhar esse custo elevado nas biosseguranças. É nosso dever, é nossa obrigação, mas é preocupante os convênios não seguirem ou não nos apoiarem em relação a esse suporte que a gente precisa. Bom, a fala que representa aí também os anseios de boa parte dos dentistas do Brasil, né? Qual a sua avaliação sobre esse depoimento, doutor Juliano? É uma realidade que a gente tem enfrentado e os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos regionais têm tentado com toda a dedicação, com toda a força e com toda a capacidade legal buscar uma solução. A gente está vendo aí um aumento expressivo dos valores dos equipamentos de proteção individual, onerando ainda mais os custos dos atendimentos, principalmente nos consultórios particulares.
né, que é bancado, vamos dizer assim, pelo próprio profissional. Então, a gente, como medida, já solicitou à Agência de Saúde Suplementar, que regula todos os planos de saúde, todos os planos odontológicos, que ela determine aos planos de saúde uma renegociação das tabelas, principalmente para contemplar esse aumento do valor gasto com segurança dos pacientes. Isso não é só na odontologia, isso é em todos os atendimentos médicos e odontológicos. Então, a gente já solicitou, a agência não se manifestou ainda, mas nós estamos buscando medidas para ver se conseguimos essa renegociação e valores mais justos para os atendimentos nesse momento. Quando o senhor fala dos valores, né, a gente fala que o valor está subindo, isso deveria ser justamente o contrário, né? É até um pouco absurdo no momento que a gente mais precisa, eu digo a gente, sociedade, Estado, né? É um momento tão dramático que a gente tem que pensar em união de esforços, em preço justo, não o contrário. Mas falando em união, né, de categorias, união de esforços, em março ainda, em março, o ministro Mandetta, quando estava à frente do Ministério da Saúde, lá no início da pandemia, o Ministério da Saúde, ele editou uma portaria convocando todos os profissionais de saúde, salvo engano, 14 categorias, entre veterinários e aquelas mais óbvias, médicos, enfermeiros, tá? Os dentistas, claro, os dentistas também estavam nessa lista, foi uma convocação e não uma obrigação. Na época, né, o Ministério teve que esclarecer essa situação. O esclarecimento foi porque os profissionais não seriam obrigados, neste primeiro momento, a aderir àquele chamamento do Ministério da Saúde, justamente para que era um curso de capacitação, né, doutor Juliano, para que esses profissionais estivessem capacitados em caso de necessidade de atendimento no enfrentamento à doença. Como é que o senhor enxerga esse convite, digamos assim, essa convocação? Olha, no momento que nós tomamos ciência que seria esse programa, né, governamental chamado O Brasil Conta Comigo, Profissionais de Saúde, a gente ficou muito animado porque é uma prática, né, e a gente tem visto aí todo dia na imprensa os profissionais de saúde se dedicarem ao máximo aos seus trabalhos. E com a odontologia não seria diferente, né? Num primeiro momento, houve aquele burburinho, vamos dizer assim, que muita gente achou que seria uma imposição legal participar dos atendimentos, e aí aos poucos foi esclarecendo que a obrigação era fazer um cadastro e fazer o curso, para estar preparado se caso o profissional queira participar da linha de frente, ele está habilitado em caso de um chamamento do poder público. Então, na primeira medição que a gente teve acesso, a odontologia foi uma das que mais aderiu profissionais ao programa. Então, a gente acredita que o sucesso desse programa, caso venha a ser amplamente necessário esses profissionais atuarem na linha de frente, está garantido com a qualificação de todos os profissionais. E eu digo ainda que essa qualificação, ainda que ela não seja usada na linha de frente, ela é sim usada dentro do núcleo familiar, dentro do seu núcleo de convivência em redes sociais, orientando pessoas e pacientes e amigos e parentes sobre a real condição e sobre as reais medidas necessárias para o enfrentamento. Hoje, todos os profissionais estão preparados através dessa capacitação. Como o senhor bem colocou, né, hoje todos os profissionais dentistas estão preparados para atuar no combate à Covid-19 e o chamamento também oficial do Ministério, mesmo que ele não tenha sido ali uma convocação obrigatória, né, doutor Juliano? Muitos se colocaram à disposição para reforçar o atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. E falando também na união de vários profissionais da área no enfrentamento à doença,
professores e alunos do curso de odontologia lá da Universidade do Estado do Amazonas. Eles têm ajudado na ação de testagem rápida nos profissionais de saúde do estado. São voluntários, viu, doutor Juliano, que têm feito um trabalho muito bacana, cerca de 200 testagens por dia. Vamos acompanhar agora, porque quem conta para a gente como é que funciona essa parceria é a doutora Fabiola Chuí. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nos convidou a participar da ação de testagem rápida ao Covid-19 para profissionais de saúde. E eu, juntamente com meus colegas do curso de odontologia, dos cursos de medicina, de enfermagem e de farmácia, congregamos nossos alunos como voluntários para trabalhar nessa ação. Nós estamos fazendo, em média, 200 testagens ao dia nos profissionais de saúde, para que esses dados cheguem até o governo do Amazonas, né, e sejam computados como números oficiais de registro positivo de Covid-19. Essa é a nossa ação de trabalho na tentativa de ajudar os nossos companheiros, nossos colegas que estão dia e noite trabalhando no combate a essa pandemia. Bom, e antes de terminar o programa, eu quero tocar aqui num ponto vital para o controle e prevenção do novo coronavírus, que é também a saúde bucal. Desde o início da pandemia, a gente tem falado muito, né, doutor Juliano? Lave as mãos, use álcool gel, mantenha o distanciamento social, usar a máscara. Em alguns estados, nós já sabemos que o uso da máscara é obrigatório e, claro, tem que ser mesmo lavar as mãos. Tudo isso a gente precisa continuar fazendo para evitar a propagação do vírus, mas a saúde bucal, né, é importantíssimo junto, aliado a essas medidas. Sem dúvida nenhuma, Rafaela, é muito boa essa colocação sua, que nós precisamos de conscientizar toda a sociedade da importância da boa saúde bucal, né? Nesse caso, especificamente, quando a gente ouve em todas as matérias jornalísticas que o vírus se propaga quase que na sua totalidade através de gotículas de saliva contaminada e através dessa exposição dessa saliva, a gente tem visto o caminho seguido apenas do bloqueio, mas não vê uma orientação para diminuição dessa contaminação na saliva. Então, nós temos mecanismos, nós temos medicamentos, nós temos antissépticos capazes de reduzir significativamente o número de vírus na saliva e podendo, assim, contribuir ainda mais para a não proliferação da Covid-19. Então, é muito importante que os pacientes tenham hábitos saudáveis, orientados sempre por cirurgião dentista, não deve de forma nenhuma fazer uso de medicações, de antissépticos, de produtos, sem a supervisão do seu cirurgião dentista de confiança. Então, são medidas que seriam muito eficazes no combate. E vão ser ainda, à medida que programas com responsabilidade social como esse aumentem a divulgação da necessidade dessas medidas. Muito obrigada. E falando em divulgação também, eu conversei aqui com o Juliano do Vale, que é o presidente do Conselho Federal de Odontologia, né, doutor Juliano? E eu quero saber, quem quiser ter acesso ao documento, ao manual de boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos, como acessar? Onde está disponível? Nós temos o site do Conselho Federal de Odontologia, é o www.cfo.org.br. Lá nós temos todo o trabalho que está sendo realizado pelo federal e pelos conselhos regionais numa página, num link específico, que é o coronavírus.cfo.org.br. Está tudo lá, todas as publicações. Nós já fizemos algumas outras publicações com orientações das mais diversas para os profissionais e também serve para a sociedade saber o que ela vai encontrar quando buscar um atendimento odontológico. Muito obrigada, bela iniciativa, parabéns pelo trabalho, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde e parabéns pelo programa. Obrigada mais uma vez.
O especial Coronavírus de hoje fica por aqui. Nesta edição, nós abordamos os riscos de contágio da Covid-19 e consultórios e atendimentos odontológicos. Para rever esta e outras edições, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.